Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão nos assistir. Aqui o programa Grandes Encontros com Laírson Bueno. Nosso programa tem como finalidade trazer os assuntos do momento em quaisquer áreas, seja política, jurídica, de cultura, bem-estar, saúde, turismo, lazer, enfim, qualquer área mesmo, né? E eu sou Laírson Bueno, advogado, e estou aqui para conduzir esse programa Grandes Encontros. Conosco hoje, 2 entrevistados para falarem sobre Tribunal do Júri. O primeiro entrevistado nosso é o Dr. José Carlos Carvalho, advogado e jornalista, especialista em direito penal, direito mineral e pós-graduando em crimes cibernéticos, a Lei 12.737 de 2012. Ele é titular do programa Uma Conversa Legal há 8 anos, transmitido pelo YouTube e TVN Brasil. Dr. José Carlos, um super prazer estar conosco neste dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Bueno. Boa noite. Boa noite ao doutor Elbert. Uma boa noite também aos seus telespectadores. Me sinto muito honrado em participar do seu programa aqui e acredito que a gente vai tentar aqui resolver as questões de forma mais equânime aqui. Nós temos um especialista criminal aqui, que é o doutor Elbert. Então, nós vamos interagir um pouquinho aqui com você. Muito bem. O nosso segundo entrevistado, como o doutor José Carlos já disse e adiantou, é o Elbert Gomes Freitas, advogado criminalista, presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB de Águas Claras, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e professor de Prática Penal. Muito bem-vindo, doutor Welbert, perdão, né? Nome chique é um problema, né? Welbert Gomes Freitas, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Bueno, é uma honra estar aqui. Cumprimento o doutor José Carlos também, por ladear ao lado deste grande advogado. E estamos aqui para esclarecer as dúvidas dos senhores dessa conversa informal e cumprimentar também todos os telespectadores que doravante nos assistem. Antes de entrar no assunto do Tribunal do Júri propriamente dito, nós vamos fazer sempre as perguntas dirigidas aos dois em ordem alfabética. O doutor José Carlos responde primeiro, o doutor Welbert depois. E a pergunta é o seguinte: vocês sempre sonharam em fazer o curso de Direito? Onde fizeram o curso? Quantos anos de formados? De uma forma assim, bem rápida, né? E o que vocês acham do mercado de trabalho dos advogados? Se ele está saturado? Enfim, em linhas gerais. Doutor José Carlos, primeiramente. Doutor Bueno, eu fiz o curso de Direito na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho 35 anos de formado. Sempre pensei em ser jornalista, mas na época dos fatos eu tive que fazer o curso de Direito até para poder se sustentar. Aí fiz o curso de Direito na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente fui embora para a Amazônia e fiquei lá um bom tempo na Amazônia. Lá eu fui obrigado a fazer uma pós em Direito Penal, porque lá só tinha 2 crimes. O artigo 213, o artigo 121, que é o homicídio, e o 213, que é o estupro, e o artigo 12 da Lei 6364, que hoje é o artigo 33 do tóxico. E vim embora para Brasília, estou aqui já há 25 anos, mas sempre aprendendo. Mas também por lá o senhor acabou permeando pelo direito mineral. Também. Aí eu fui advogado da Federação Nacional dos Garimpeiros e rodei a Amazônia toda. Eu conheço desde a cabeça do cachorro, de São Gabriel da Cachoeira, até, você brinca muito, Paraopebas, Serra Pelada. Eu conheço toda a região Amazônia onde tem garimpo. Então, eu militei durante 10 anos e depois vim embora para Brasília e estou aqui ainda aprendendo um pouquinho. Doutor Zé Carlos, ainda um outro detalhe aqui, no seu breve currículo que eu li aqui, o senhor também tem uma pós-graduação em crimes cibernéticos. Como o senhor está vendo essa questão? Pós-graduando, doutor. Certo. O crime cibernético hoje é um crime que está em voga, né, que está em franco desenvolvimento, e hoje nós já tem as delegacias especializadas
os juizados especializados em alguns estados. Aqui nós já temos a delegacia especializada no Distrito Federal e está havendo um combate. Então, o crime cibernético é um crime que tem que ser combatido com muita ênfase, que é o crime que você usa os meios, as redes sociais para cometer o crime. Notadamente, nós temos aí como exemplo esses sites de OLX e por aí afora, que os caras vão lá e cometem inúmeros crimes dentro desses sites, além da Lei 12.737. Carolina Dickmann. É um crime que isso veio aí, já tem a lei desde 2012, e nós estamos aí combatendo esse crime também. Certo. Doutor Elbert Gomes Freitas, me conta aí também como o senhor começou, né? Onde fez o curso, quantos anos de formado? Olha, eu comecei em Belo Horizonte, que é minha terra de origem. Eu sou advogado há 8 anos e há 10 anos eu lido com direito penal e processo penal. Comecei a estagiar, né, no Tribunal de Justiça, no gabinete da vara criminal de uma comarca de uma região metropolitana de Belo Horizonte. E desde criança, eu sempre tive sonho de ser advogado. Quando eu assisti os filmes e eu via a figura do advogado, homem de terno, de gravata, eu perguntava, pai, mãe, quem é esse personagem? É o advogado. Então, não foi algo que, ao longo da minha fase de adolescente, da minha juventude, não foi algo que surgiu assim, do nada. Eu sempre, desde criança, eu tive essa vocação. No exercício da profissão da advocacia, eu encontrei a minha finalidade de vida. Quando você encontra a sua finalidade de vida, você está feliz, você quer... se você quer saber se a pessoa está satisfeita com o emprego dela, com o trabalho dela, pergunta para ela. Qual o melhor dia da sua semana? Se a pessoa responder que é sexta-feira, ela está fora do seu propósito de vida. Porque a pessoa que está coerente com a sua finalidade de vida, ela quer sempre começar de novo. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. Os problemas financeiros desaparecem. Então, a advocacia, para mim, é como se eu estivesse de férias. Você pergunta para uma obstetra que faz parte da vida toda, o que você faz? Eu sou obstetra, eu faço parto. A partir do momento que ela percebe que a finalidade de vida dela é trazer luz, vida para o mundo, ela passa a ver aquilo de forma diferente. Entendeu? O papel dela é trazer vidas ao mundo. Não é só fazer um parto. Então a forma que você descreve aquilo que você faz toda a diferença. A pessoa pergunta para mim, desculpa, acho que eu estou até me alongando aqui. Sem problema, sem problema. Doutor, o senhor é advogado criminalista? Sim, sou advogado criminalista, defensor dos direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão. Então a forma como você se apresenta, aquilo que você faz toda a diferença. Então, a minha sugestão, né, não sei se esse espaço que eu posso sugerir algo, mas todo profissional ele tem que ter já um script pronto, porque a forma que ele responder o que ele faz vai agregar valor ao trabalho dele. Doutor, eu ia brincar com o senhor aí, quando o senhor falou que o melhor dia da semana tem que ser a segunda-feira. Porque o senhor nunca ficou endividado. Que tem os boletos da segunda-feira. É verdade, é verdade, é verdade. Aí o cara que está endividado, ele torce para chegar a sexta, que não tem cobrança sábado e domingo, né? Tem essa ressalva, né? Principalmente antigamente. Hoje ainda tem o telemarketing que incomoda no sábado e no domingo, né? Mas eu vi aqui também no seu breve currículo, o senhor é professor de prática penal. Sim. E eu costumo brincar com meus colegas de advocacia mais novos que eu, que tem coisas que a faculdade não ensina. Exatamente. E a gente só aprende no dia a dia. O senhor já teve esse tipo de experiência, provavelmente? Sim, estou como professor de prática da faculdade de JK e no ano passado nós fizemos um júri simulado. Foi um sucesso. Teve promotores que foram convidados a assistir.
falou, isso aqui é um júri verdadeiro. Tinha beca para os alunos, respeitamos toda a liturgia. E o advogado raiz, ele tem que ir a campo. O estudante que quer ser um advogado, ele não pode ter preguiça. Isso não existe. Essa palavra está fora do vocabulário dele. Ele tem que bater até a bola entrar. Não é uma profissão fácil, mas é gratificante. E a prática, o que nós visamos? Unir a teoria, que é o que é ensinado em sala de aula, com a prática, com casos reais, né? Tentando que o aluno desenvolva aquilo que ele aprendeu. Né? Isso serve para preparar o acadêmico no exame de ordem. Isso serve para preparar o acadêmico para o mercado de trabalho. Então, essa experiência é bem legal, bem divertida. Os alunos que você percebe que tem uma preferência pela advocacia, você já consegue identificar na forma da escrita, na forma de ir atrás, de querer ter o interesse em avançar. Então, eu tenho tido uma experiência bem legal com os alunos. Certo. Doutor Zé Carlos, eu queria saber o que o senhor está achando do mercado de trabalho dos advogados, se ele está saturado, se tem que parar a criação dos cursos de direito. Doutor Bueno, eu tenho discutido isso com muita ênfase lá no meu programa. A gente entrevista lá também vários juristas, juízes, promotores, advogados de uma forma geral. O curso de direito está saturado. Para o senhor ter uma ideia, eu não sei se é do conhecimento seu e do Dr. Elbert, nós temos no Distrito Federal, Dr. Bueno, 42 faculdades hoje de direito no Distrito Federal. E a maioria deles, Dr. Bueno, são verdadeiros caça-níqueis, em que os profissionais ali saem completamente despreparados para o mercado de trabalho. Então, hoje é necessário que se faça o Ministério da Educação, o Conselho Federal da OAB, as seccionais de todo o Brasil, em sintonia com o Conselho Federal e o Ministério da Educação, proíbam os cursos, como foi feito com os cursos de medicina. Foram estancados os cursos de medicina em função de um mau preparo dos profissionais. E hoje nós temos uma gama de profissionais que estão se formando ali. Existe até uma brincadeira, doutor Bueno, que isso aqui não é para levar brincadeira, mas que diz o seguinte: você liga para determinadas faculdades e o cara fala assim, olha, não desliga que você já está matriculado. Então, você imagina o despreparo que é. E quero aqui alertar, doutor Bueno, fazer uma colocação aqui ao senhor e ao doutor Elbert, e tenho falado muito, já falei isso, eu pertenci à Comissão de Prerrogativas do Conselho Federal e falava com os nossos colegas de outros estados e com a nossa diretoria e com todo mundo, que se providências não forem tomadas, doutor Bueno, rápidas e urgentes, a nossa profissão tende a desaparecer. A mesma pergunta, doutor Elbert. O mercado está saturado, tem que parar a criação dos cursos de direito. O que o senhor está achando do mercado de trabalho? Olha, então, que temos muitos cursos de direito hoje no Distrito Federal, no Brasil, isso é inegável. É o maior número de cursos do mundo, né? Isso é inegável. Até porque o direito é uma área muito ampla, né? Então, tem gente que quer fazer concurso, tem gente que quer advogado, tem gente que quer direito por conhecer das leis, conhecer daquilo que lhe é peculiar. Mas o mercado de trabalho, nessa parte, eu vou falar por mim, pela minha experiência que eu tenho, não está saturado de bons profissionais. Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto da Boate Kiss e o caso do homicídio praticado pelo goleiro Bruno. Tá ok? Aguardem aí, fiquem assistindo, que já já nós vamos chegar nesses temas muito relevantes, muito interessantes, né? Mas nós vamos voltar agora com o doutor Zé Carlos, que deseja falar alguma coisa. E depois, doutor Zé Carlos, já me responda por fineza se você aconselharia seus filhos e sobrinhos a fazerem direito.
Doutor Bueno, primeiramente, aconselhar os seus filhos, e eu tenho um exemplo disso. Eu tenho um filho que a mãe dele é promotora de justiça e eu sou advogado, militante. E aí, indagado, ele fez 12 vestibulares para medicina e indagaram a ele por que você não faz direito, tendo em vista que sua mãe é advogada, é promotora, e o seu pai é advogado militante e tal. Falou, você acha que é brincadeira aturar meu pai e minha mãe? E aí, mas veja bem, Bueno, hoje não adianta eu dizer aqui a você, ao seu telespectador, de que aconselharia. Hoje vem da vocação. Da Exato. vocação do aluno, ele tem que estar vocacionado para aquilo que ele quer fazer. O exemplo é esse, meu filho, que ele fez 12 vestibulares para medicina até conseguir passar. Agora já o ano que vem está se formando lá na faculdade de Bauru, na sua terra, lá em São Paulo. Ano que vem conclui o curso dele e insistiu nisso ali. Então depende da vocação da pessoa. Mas o curso de Direito, como bem frisou o Dr. Elbert, ele é um curso brilhante. Muitas das pessoas, doutor, eu diria que todo mundo teria que fazer um curso de Direito até para saber dos seus direitos. Nem que exerça a função, até para saber dos seus direitos. Mas isso depende de cada um, da tendência de cada um. Mas o cara que eu quero fazer um curso de Direito, eu incentivo. Nós estamos precisando de incentivo e muito. Precisamos de bons advogados e grandes profissionais. E como bem frisou o Dr. Elbert, nós estamos carentes de grandes profissionais, de bons profissionais. Tá? Hoje nós somos hoje, o Dr. Elbert deve saber, o senhor também, doutor Bueno, nós temos aproximadamente 1,5 milhão de advogados em todo o Brasil, mas que militam na realidade, que são profissionais capazes, porque a advocacia não é só o exercício da advocacia. A advocacia tem os princípios basilares do direito e os princípios fundamentais, que é o princípio da retidão. Doutor Welber, e o senhor aconselharia seus filhos e sobrinhos a fazer direito? Eu aconselharia se eu percebesse que meu filho ou meu sobrinho tivesse uma vocação, algo voltado para a área jurídica. Aí, com certeza, eu seria um incentivador. Agora, isso depende muito porque, às vezes, a criança, o jovem, a vocação, ele se identifica com algo totalmente diferente do direito. Tem aquela escritora, Cora Coralina, né, que escreveu um livro no avançar da idade. Então, ela virou escritora com 70 e poucos anos, porque descobriu que a vocação dela, descobriu com 77 anos que era aquilo. E que escritora, né? Não, doutor? e que sucesso, né? Sucesso. Então, isso vai muito de identificar o que que esse garoto ele tem mais preferência. É um garoto que brinca com caminhão de areia, com trator? É algo voltado para engenharia, Claro. arquitetura. Né? Não, eu acho muito errado isso. Muitos dos pais ficam, não, meu filho vai ser advogado porque eu sou advogado, meu filho vai ser delegado porque eu sou delegado, meu filho vai para jurídico. Não, eu dessa parte, eu acho que cada um, às vezes o cara vai ser um pintor, ele desenha muito bem, e como pintor vai ser um excelente profissional e pode ser reconhecido nacionalmente, mundialmente. Então eu não incentivaria tão somente porque eu acho bonito. Não, se a pessoa tivesse interesse, eu dava um empurrão. Do contrário, eu seguiria aquilo que ela tem mais predileção. Ok. Doutor Zé Carlos, você lembra do seu primeiro e do seu último júri? Algum fato pitoresco, inusitado? Doutor Bueno, eu tenho vários fatos pitorescos na tribuna do júri. Mas o primeiro júri o senhor consegue lembrar? Consigo, tenho uma vaga lembrança do primeiro júri que eu fiz lá em Rondônia, no estado de Rondônia. Você estava muito nervoso e tal, mas a gente conseguiu lá, tive o auxílio
também de colegas. E o júri, doutor Bueno, a tribuna do júri, eu considero hoje, e acredito que o senhor também, porque o senhor faz júri também, o doutor Elbert também, a tribuna do júri, ela é a vitrine do direito penal. Então, hoje você... Concordo. Hoje você tem que estar preparado para subir na tribuna do júri. Mas ao longo da carreira, doutor Bueno, ao longo dos júris que foram feitos, nós temos grandes fatos pitorescos. Eu não sei, o senhor quer que conte algum fato pitoresco? Se o senhor achar interessante. Não, acho interessante. Teve um júri aqui, doutor Bueno, que foi feito, e nós estávamos na atuação do júri, e foi dito para o juiz, para o Ministério Público, a vítima deu uma surra na mãe do acusado. Isso o Ministério Público afirmando. Não, ela deu uma surra na mãe, certo. Ela deu uma surra na mãe do acusado. E aí, o Ministério Público veio e disse que era um absurdo e desqualificou todinho e tal. E aí eu falei para ele que isso era um absurdo, que eu já comecei a minha fala informando aos jurados o que é que você tem de mais sublime na sua vida, o que é que você tem de mais importante na sua vida. Aí os jurados me olharam assim, meio sem graça e tal. O que você tem de mais sublime na sua vida é sua mãe. Você briga com seu pai, você briga com seu irmão, você briga com seu amigo, com seu primo, você briga com toda a sociedade. Mas o cara mexer com a sua mãe é um absurdo. E aí eu fui falar para ele, pro promotor, o promotor disse que isso não teria importância e que não teria nenhuma importância. E aí, como o plenário, como a tribuna do júri é a vitrine do direito penal, né, doutor? Sim. Eu peguei e falei pro promotor, peguei um papel e escrevi pro promotor. Falei, doutor, eu vou lhe dar o endereço da minha mãe para você ir lá dar uma surra nela. Porque você está dizendo que não acontece nada, para você dar uma surra na minha mãe. E aí ele falou, você está me ameaçando? Porque eu pedi para o juiz, falei, o senhor suspende o júri por meia hora, e até que ele vá lá e dê uma surra na minha mãe. E aí, o que é que vai acontecer comigo? Eu falei, não sei, você disse que não acontece nada, vá lá e faz. E legal. Aí os jurados... Muito legal, muito legal. Os jurados, doutor... Uma grande sacada. Uma grande sacada. Os jurados ficaram ali olhando... Isso é uma coisa que a faculdade não ensina. Ensina. E os jurados foram ali e o pessoal, a plateia toda começou... O plenário todo começou a rir e o juiz falou, se a plateia se manifestar, eu tenho que evacuar a plateia, então não pode se manifestar. Então. Em suma, no fim, o meu cliente foi absolvido, mas em função disso, até porque o júri tinha 5 mulheres e 2 homens. E quando eu falei isso, de que você tinha de mais sublime na sua vida, que era o respeito, o carinho pela sua mãe, eu já olhei para 2 juradas, tinha 2 delas que a lágrima já estava pingando de você fazer isso. Quer dizer, você aflora o sentimento das pessoas, né, doutor Bueno? Você aflora. E aí, no final, o que eu achei interessante no final, doutor Bueno, disso tudo, que o Ministério Público chegou para mim e falou assim, doutor Zé Carlos, eu entrei no canto da sereia. Que isso aí é um canto da sereia sua, porque eu nem sei se você tem mais mãe viva e tal, coisa parecida, que na realidade eu não tinha. Deus já tinha levado a minha mãe. Deu esse livramento para ela da surra do promotor. Não, ele não ia conseguir, doutor. Eu falo para você que ele não conseguiria, que eu acho que o mais sublime é a defesa, que a gente faz a defesa ali, você está imbuído da prestação jurisdicional, você está imbuído da defesa do seu constituinte, do júri, mas um fato desse, do cara agredir a sua mãe, eu acho que você ultrapassa todo e qualquer limite, doutor. Por favor, fique à vontade. E o importante é que o crime de homicídio, qualquer um de nós podemos cometer. Claro, é lógico. Nós não vamos furtar uma carteira, nós não vamos sair matando sim. O crime de homicídio, qualquer um de nós podemos... Sim.
né? Igual, doutor, e se o cara estuprar a sua mãe, sua irmã? Eu vou lá e mato ele. É o que você falou sobre a questão da sua mãe, né? Ninguém vai pagar para ver. Claro que não. Agora, nessa fala do Dr. Zé Carlos, é interessante porque essa questão da prática do processo penal, né? E da advocacia é interessante, porque são coisas que a faculdade ensina, que é o time, a sabedoria, a experiência de vida, né? Que você agrega, né, como valor, né? Falar nisso, eu esqueci hoje de agradecer no início a nossa produção aqui, né? O Everson, o Rafael, a Carol, né? Que estão aqui. Ô, Carol, essa fala do Dr. Zé Carlos vai dar um corte interessante, hein? Mas vamos lá, o Dr. Welbert. O senhor lembra quando foi seu primeiro e último júri? Lembro E perfeitamente. algum fato pitoresco ou inusitado? Eu lembro perfeitamente o primeiro júri na comarca de Igarapé, em Minas Gerais. Eu lembro. Em 2016 ou 2017. O senhor recebeu honorário adiantado? Não, recebi. E após também um júri, né? O restante. É importante. Olha, fato pitoresco, eu não gosto de usar muito esse termo, doutor. Por quê? Aí igual o doutor José Carlos falou brilhantemente aqui a tese dele, a estratégia da defesa, você vê que é algo que casa, que é algo perceptível a olho nu. Agora, o que nós estamos vendo hoje, eu falo com humildade, né? Eu estou aprendendo todos os dias. Estou aprendendo. Nós todos, doutor. Exato. O que eu percebo é o seguinte: muito teatro e pouca técnica. Exatamente. Pô, desculpa, doutor. Porra, o cara quer ir pro tribunal do júri e não conhece a teoria do crime. Brincar com a vida alheia. Exatamente. A advocacia criminal, eu falo e repito, ela mata. A advocacia criminal mata. Ali não é lugar para amador. Todos nós estamos aqui para aprender, no direito penal, processo penal, para aprender. Mas se você está num território que você não domina, se não é sua área, é melhor que você se recue. Porque o que eu tenho visto nos últimos tempos, muita encenação e pouco conteúdo. O senhor tem razão. Aqui em Brasília, por exemplo, principalmente a advocacia um pouco mais jovem, utiliza muito do teatro, né? Então, esse nordestino, desse povo sofrido, né? Aí o cara tenta trabalhar essa questão da origem nordestina da pessoa e tal, e apela para Jesus a todo momento e esquece da teoria do crime. Sim. Eu poderia fazer uma parte aqui. Uma honra. Doutor, ocorre, doutor, que também o advogado, não só o advogado parte, essa colocação do senhor é muito prudente, de que muita teoria e pouca prática, né? Muita encenação. Mas não é só do advogado. Isso começa, e quem é o maior useiro e vezeiro fazer isso é o Ministério Público. O Ministério Público. Sim. O Ministério Público, e ele se arroja. Recentemente, doutor, eu presenciei, uma juíza falou para mim: doutor, aqui os advogados novos saem chorando daqui, dizendo que nunca mais vão atuar no crime, porque o promotor submeteu a toda a sorte de humilhação. São humilhados, são xingados e humilhados. E aí, doutor, só para aproveitar aqui, doutor Claro, recentemente, aí o promotor começou num júri lá que ele queria ter... tinha uma promotora nova, doutor, aqui numa região, não era do plano, mas aqui nas subseções, tá? Nas cidades satélites, e a promotora nova e muito bonita, e o promotor veio de lá com toda aquela pompa e querendo aparecer. E aí ele começou, aí lá pelas tantas ele me chama de mentiroso. Eu falei: doutor, vamos manter a urbanidade e tal. Não, porque você é mentiroso. Aí, doutor, aí você é obrigado a tomar as devidas providências. Eu imediatamente dei
um tapa na mesa, que levantou o papel, para não dizer um termo pior, e disse para a juíza que estava requerendo a dissolução do conselho de sentença por desequilíbrio emocional do Ministério Público. Doutor, quase que veio abaixo o tribunal. E aí a juíza entendeu e fez uma advertência a ele. Falou, doutor, o senhor está acostumado a fazer isso aqui. Os advogados novos saem daqui todos apavorados, porque o senhor humilha todos, e quando o senhor pega alguém com mais experiência, não estou dizendo que eu era o Bambé, mas com mais experiência, e que fala isso, ainda falei para ela, e eu quero que a senhora consigne isso em ata e mande cópia para o Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, para os dois, para avaliar a conduta do Ministério Público. Aí ela chamou a gente na sala e fizemos um acordo lá para que se respeitasse. E eu falei para eles, se mais uma vez o senhor perder a urbanidade, eu vou abandonar o plenário. Falei para a juíza. Ela falou, não, o senhor está certo e tal. E continuamos. E no final, em função também disso, doutor, em função talvez disso, os jurados viram que a bancada que estava ali trabalhando tomou essa atitude, e os jurados absolveram um réu que não era lá esse santo todo, mas por causa do desequilíbrio do Ministério Público. Então, essa colocação do senhor é muito providencial, mas o Ministério Público, ele é o primeiro a levar para esse lado. Ué, mas agora, há cerca de 10 dias aproximadamente, o site Metrópolis aqui do Distrito Federal, né, anunciou um promotor que chamou um advogado de gazela, né? Então, a partir daí, vocês vejam como as pessoas se sentem acima de qualquer punição, né? Intocáveis. Um dos promotores mais bem qualificado do Distrito Federal. Eu digo para o senhor, porque a gente está aqui há bastante tempo e tem acompanhado os júris, ele é muito qualificado na sua fala, ele é muito preparado tecnicamente, que o doutor estava falando aqui, ele é um dos caras mais bem preparados, mas teve esse descuido e tá aí, foi chamar, pode gerar um problema, vai responder junto ao Ministério Público, pode responder um processo, até um dano moral, né? Pode acarretar um dano moral, mas vamos ver. Desculpa a interrupção, doutor. Imagina, só engrandece nosso debate. Doutor. Certo. Continuando então aqui, vamos falar do caso da Boate Kiss, que foi um homicídio coletivo. Né? Como, doutor? Coletivo. Foi uma coisa que no início, socorro, né? Socorro. Eu, na madrugada que eu vi aquele incêndio na Boate Kiss, as pessoas morrendo sem conseguir sair da boate, o pessoal tentando quebrar as paredes grossas, e dá um desespero, né? E é lógico que você, como advogado, pensa, poxa, o dono da boate, quando ele foi para aquele show aquela noite, a banda, ninguém tinha a intenção de matar ninguém. Mas aí você depois vai ver a questão da negligência e tal, né? E eu tenho essa neurose hoje. Como eu sou síndico também do meu prédio, né? Eu vejo um fio desencapado, eu fico doido. Né? Eu falei, arruma isso, que porque pode desencadear. São 136 famílias morando, né, no meu prédio. Então, eu fico preocupado com isso. Como vocês viram isso quando vocês tiveram a noção, depois o andar da carruagem, né, desse processo? No início, houve uma acusação que o Ministério Público estava aliviando para os acusados e tal. Como vocês viram isso, doutor Zé Carlos? Doutor Bueno, é um caso muito complexo, tanto é que ele foi anulado recentemente, esse procedimento foi anulado. É muito complexo, mas eu diria para o senhor que, inicialmente, o primeiro grande responsável disso, doutor, é o Estado. Os órgãos fiscalizadores. A prefeitura, corpo de bombeiro, polícia militar, polícia civil, que foram os primeiros os mais responsáveis e que teriam que também estar sentado ali junto com os réus. Porque você falou com muita propriedade, doutor Bento, que ali não poderia, eles não tinham a intenção de matar.
E como não tinham mesmo. E depois o dono do prédio, que ele já construiu um prédio com aquela dificuldade, o senhor viu ali a dificuldade de derrubar, com o afã dele ter a sua renda, de ninguém fugir por ali, ou tentar fugir, construiu aquilo com muito forte a construção que, para você ver ali, que para derrubar aquilo, naqueles momentos ali, para tentar tirar aquele povo dali de dentro que estava sufocado, foi muito difícil. Mas está aí o processo, doutor Bueno. A justiça vai verificar ainda, tem muita coisa ainda para ser visto, e tem que analisar uma série de fatores. O Estado, a superlotação, tudo isso tem que ser levado em consideração, e o tempo vai passar... A partir de quem deu o alvará, né? De quem deu o alvará. E a partir disso, doutor Bueno, vai se passando o tempo, foram anulados aí, o júri foi anulado, vai começar de novo, daqui a pouco, doutor, está prescrito, e aí vai embora, vai ficar sem punição a ninguém. Mas tem alguns presos, né? Não, já foram liberados agora com a anulação, não é, doutor? Esse fato eu não... Tá. Salvo engano, eu não tenho aqui preciso para dizer, mas foi anulado o júri. O Tribunal de Justiça de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, anulou. Liberou o pessoal em função disso. Então, parece-me que liberou. E aí vão começar tudo de novo, novas perícias, novas oitivas, vão começar tudo de novo. E aí fica o Estado, essas famílias, 200 e tantas famílias, sofrendo, que ninguém queira um sofrimento que foi suportado por essas famílias, né? Verdade. O Elbert, essa demora no processo da Boate Kiss faz com que as famílias enlutadas não considerem seus mortos enterrados? Talvez. Doutor Bueno, esse caso ele é tão complexo que, se for avaliar, sempre vai ter nulidade, sempre vai ter. Não vai acabar nunca. Nunca. Porque sempre vai achar alguma coisa. E não vai chegar num consenso, né? O TJ do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, ele anulou o júri. Anulou ao fundamento de que a defesa trouxe para o processo, que os magistrados, é o que a gente vê na mídia, né? Eu até conheço alguns dos advogados que representam um dos acusados da Boate Kiss. Inclusive é um erro, tá? Advogado falar réu. Já está julgando a pessoa, claro. É acusado. Sempre assim. Então, tive conhecimento através dos advogados de um dos acusados da Boate Kiss. E o que o tribunal fez foi o seguinte: ao que me disseram, o juiz entrou numa sala secreta junto com os jurados e parece que chamou o Ministério Público e não oportunizou que a defesa estivesse naquele local, ou foi só o juiz sem o MP e sem a defesa. E isso para eles causaram nulidade, porque não sabe o que foi dito pelo magistrado. Com certeza, doutor. O Tribunal do TJ Rio Grande do Sul fez? Cassou a decisão, submetendo os acusados a novo júri. Não satisfeita, a promotoria do Rio Grande do Sul recorreu para a STJ, o relator Rogério Schietti, né, dando provimento ao recurso do Ministério Público e considerando, né, que não há nulidade, a que se fala, reformando a decisão do TJ Rio Grande do Sul. Só que o Sebastião Reis Júnior, o ministro Sebastião Reis, pediu vista, e aí nós não sabemos como vai ficar, porque foi pro colegiado. Mas é um fato de altíssima complexidade, que, se for ver situação de nulidade, muitas pessoas mortas, isso não chega, se isso não der judiciário não der uma resposta, nulidade para daqui a 100 anos vai ocorrer. Vai ocorrer. E o que eu só acrescento na sua fala, doutor Elbert, é o intenso sofrimento dessas famílias. Das famílias? Né? Isso é um intenso. Foram submetidos a um intenso sofrimento e estão ali penalizados e vendo esse vamos usar o juridiquês latim, né, doutor? Vendo esse aberratio legis, sim, né? Uma aberração da lei. E assim, doutor,
E por culpa não da defesa, Claro. culpa do Estado. Do Por Estado, quê? claro. Como é que se reúne em sala magistrado- privativa Não, com os jurados? Então, assim, a defesa está querendo impunidade. Não, Não, a defesa quer o a defesa quer devido processo devido legal. processo legal. Então, infelizmente, quando o Estado não cumpre as regras do jogo, acontece isso aí. Com certeza. Né? Devido processo legal, tipo, inclusive nos últimos tempos é algo que Que está sendo atropelado a todo momento. Claro. Agora eu vou fazer uma pergunta de estudante para professor, hein? Vamos entrar no caso do goleiro Bruno. Vamos lá. O estudante ou a pessoa da população fala, mas como que o goleiro Bruno foi condenado se não havia, Provas. em tese, a materialidade do delito, né? Não existia o corpo, né? Doutor Zé Carlos, pode responder primeiramente. Doutor Bueno, não existia o corpo ali, não existia. Mas as provas, doutor Bueno, as provas que foram carreadas para os autos, provas como de que a vítima esteve na região, a vítima viajou para lá, a vítima esteve no hotel, a vítima... Então, doutor, isso ali foi carreado. Eu tenho um caso semelhante, que o senhor sabe qual é, aqui de Valparaíso, que a menina sumiu, isso é um caso violento, aí tá no TJ de Goiás, mas não foi achado até hoje, mas as provas todas estão ali, doutor. Todas as provas, provas testemunhais e documentais, eles têm as provas ali. Não tem o corpo, não tem a materialidade, mas as provas que foram carreadas aos autos, na minha opinião, viu, doutores, salvo o entendimento de vocês, dos doutores, essas provas foram o suficiente para que ele fosse condenado. Doutor Welbert, em cima disso que o doutor Zé Carlos já falou, e também esse caso que ocorreu do submarino lá, que morreu todo mundo, e decretaram o óbito por dedução, né? Porque não conseguiram chegar aos corpos. O suprimento né? o suplemento de atestado de óbito, suprimento. Suprimento do atestado. Mas aí o senhor acha que a pessoa que sumiu com o corpo teve essa finalidade de tentar a impunidade? Acredito que sim. No direito, no processo penal, né? É necessário ter a justa causa. O que é a justa causa? Prova da autoria e materialidade. Tem que ter ambos. E no caso do goleiro Bruno específico, as provas, como o doutor frisou perfeitamente, elas estavam muito harmônicas, no sentido que, embora não houvesse a materialidade, o fato ocorreu. Então, não se discute mais a matéria, porque a matéria se foi, evaporou. Mas os indícios aqui é que ela evaporou por isso. Então, teve uma linha de pensamento das investigações que levou a concluir pela morte da Elisa Samúdio. O ministro Toffoli se pronunciou a favor de acabar com o Tribunal do Júri, pois, em tese, praticam-se injustiças com os feminicídios. O que vocês acham? Doutor Zé Carlos, primeiro pela ordem alfabética, ou o senhor quer passar para o Elbert responder primeiro? Não, tanto faz, doutor, mas eu digo, eu vou... Aqui, doutor, o senhor já sabe qual é o meu pensamento, mas eu vou falar. O ministro Toffoli, ele quer acabar com a instituição Tribunal do Júri. Tá? Ele não... isso que se dá, você sabe por quê? Porque quando são nomeados pessoas que não têm a devida qualificação para um tribunal da altura do Supremo Tribunal Federal. Que ele não tinha a devida qualificação, ele foi reprovado num curso de delegado de polícia no Amapá e por aí afora, e depois, por ser um membro de um partido político, galgou e chegou a ser ministro do Supremo Tribunal. Mas ele não sabe o que é a instituição tribuna do júri. É uma instituição séria, é uma instituição... Ele não pode fazer isso, não tem como extinguir. O feminicídio,
O feminicídio está aí, doutor. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, doutor Bueno, eu tenho estatística jornalística que nós... o senhor tem ideia de quantas pessoas foram agredidas, quantas mulheres foram agredidas no Brasil em 2022? Imagina? Não, eu sei que aqui no DF em 2023 foram 20 feminicídios. Tá. Não, foram 17. Em 2023 23. já tem 18. Que 20. já ultrapassou o ano passado inteiro, que foi 17. Quantas agressões tiveram as mulheres no Brasil, além dos feminicídios, no ano 2022? O senhor tem ideia, não? Tem ideia, doutor? Não. Tá, eu tenho esses dados jornalísticos que a gente é obrigado a ter, que a gente discute isso todo dia. Eu debato com a juíza, a doutora Luciana Lopes Rocha, da Fonavídeo, várias juízas que atuam na violência doméstica. Pasmem os senhores, 18 milhões de mulheres tiveram um tipo de agressão no ano de 2022. Nossa. Ou agressão física, ou agressão psíquica, ou feminicídio, ou todo tipo de agressão. Tem milhares de mulheres em cadeira de rodas. Mas isso é quase 10% da população brasileira? É 18 gente. Milhões. Você sabe quantas mulheres foram agredidas em 2016, 2019 no Brasil? 11 milhões de mulheres. De 2016 a 2019. Estou falando agora de 2022. 11 milhões de mulheres. 11 milhões de mulheres... Então está crescendo, está crescendo. 11 milhões de mulheres, doutor Bueno, corresponde à população do Equador. E hoje o Brasil é o 5º país do mundo onde mais se agride mulheres. Nós temos que tomar providências urgentes. Governo federal, governo distrital, governos estaduais, sociedade civil e organizada, Ministério Público, Judiciário, OAB, Defensoria Pública, organizações não governamentais, juntar as mãos e tomar as providências, senão já nós estamos aí em primeiro lugar nisso, para a gente conseguir estancar essa anomalia. E eu acrescento mais alguma coisa aqui para o senhor. Eu levei um projeto para o atual presidente da OAB, da seccional, isso na gestão passada, que era para o cara que comete feminicídio usar uma tornozeleira, que no braço... Uma pulseira. Uma pulseira no braço, com alguma cor, para quando olhar para ele, esse ali cometeu feminicídio. Ele disse, não, doutor, mas tem os direitos humanos e tal. Eu até achei interessante. E agora, os Estados Unidos fez isso. Nos Estados Unidos tem. Lá o cara que comete isso e sai, tem o direito de sair, cumpriu a pena dele, mas ele sai com a tornozeleira, com um documento, com algo que é presencial, que você vê, ele falou, esse cara ali cometeu feminicídio ou agressão a mulheres. E essa questão cultural é interessante porque não é só na classe baixa, né? Todas. Na classe E. Mas na classe A, na classe B também todas, isso vem acontecendo muito, né? Todas elas, sem exceção. É questão cultural, esse sentimento de propriedade da mulher, né? Que nós somos latinos, né? E aí, doutor Welbert, eu queria ainda nessa fala do ministro Toffoli dar um outro enfoque. Ele falou que precisava acabar com o Tribunal do Júri, porque se praticam injustiça com os feminicídios do Tribunal do Júri, alegando que alivia. Por outro lado, o doutor Zé Carlos, de uma forma mais elegante, quis dizer mais ou menos o seguinte, que o jurado é mais difícil de ser influenciado pelo poder econômico, pelo seu anonimato. O senhor concorda com isso? Doutor Bueno, o fato do feminicídio ser algo lamentável, estarrecedor, reprovável na sociedade, isso é inegável. A questão da fala que o ministro Toffoli disse que poderia causar sensação de impunidade para os agressores, as pessoas que cometem feminicídio, poderia levar eles à absolvição, isso depende do próprio Estado. Eu acho muito mais fácil condenar no Tribunal do Júri um crime de feminicídio do que absolver.
Absolve por quê? Porque às vezes, com a devida vênia, escusas, não estou falando de todos os profissionais, mas é porque às vezes o Estado não fez seu papel de casa. Por quê? O Estado ele é todo poderoso, ele é forte. Ele tem a polícia militar, ele tem a polícia civil super equipada, ele tem o Ministério Público todo poderoso, ele tem os órgãos do judiciário. O acusado tem o quê? Tem um advogado. Que bom, né? Que muito. Tem um advogado ali do lado dele. Lutando contra tudo e contra todos. Contra esse poderio estatal. Então, se você colocar na balança a paridade de armas entre um e outro, a defesa fica prejudicada. Não há paridade, né? Não há paridade. Porque a polícia tem toda aquela parafernália cibernética, né? Escuta, gravação. Exatamente. O Estado é forte. Nós não temos isso. Não temos acesso a isso. Aliás, o inquérito ele é inquisitorial. Isso nem se manifesta. Então, por que esse medo? Porque chance, oportunidade para acusar e para condenar, eu vejo muito mais clara do que para absolver. Claro. Então, por essa razão, eu acredito, considero que não por essa razão deveria extinguir o Tribunal do Júri, até porque é o tribunal, né, que do povo. Do povo, que o povo decide a patamar constitucional, cláusula pétrea da Constituição. Então, acho que isso não é a saída. Certo. Como vocês veem o papel dos juízes e promotores no Tribunal do Júri? É um papel adequado? Doutor Bueno, os juízes, eles já têm, normalmente que eles instruíram o seu processo, já têm uma ideia de todo o bojo. O Ministério Público, como o doutor falou agora, ele tem toda vamos usar aqui todo o aparato estatal. O que está em voga, ele tem todo o arcabouço, né, Sim. A seu favor, para ele condenar. Ele tem tudo ali e fica fácil. E aí ele faz aquelas encenações todas, e se não tiver muito cuidado, os jurados entram até porque eles não têm um conhecimento técnico, Bueno. Ele não tem. Ele é um sujeito da sociedade de reputação ilibada que está ali para julgar. Sim. Mas ele não tem um conhecimento especializado, doutor Albert, que ele possa analisar as provas ali. Então, é muito difícil, hoje, é muito difícil você atuar com paridade de armas. Hoje nós não temos essa condição, como muito bem frisado pelo Dr. Albert, porque nós ficamos aquém dessa situação. E o ministro Toffoli falou aí, Bueno, ele quer tirar a tese dele, tirar a legítima defesa da honra, que isso aí já faz tempo que já saiu, não existe mais, né? Quer dizer, agora voltou e eles não vai consignar que a mulher traiu o sujeito, ele vai lá e mata, e é uma legítima defesa da honra. Eu não sei se também, se o senhor concorda comigo, doutor Herbert, mas a legítima defesa da honra, nós temos outros meios para a gente resolver isso. Se não deu certo o relacionamento, cada um segue o seu rumo. Você não vai chegar a um disparate desse de matar alguém porque traiu. Se traiu, porque alguma coisa estava faltando. Então, cada um segue seu rumo. Mas, então, quanto à legítima defesa da honra, doutor Bueno, eu estou de acordo. Esse parecer. Mas o restante fica difícil. E acabar o Tribunal do Júri, eu sou totalmente... Jamais, né, doutor? Jamais. Até porque é a vitrine do direito penal, né? É onde exerce a ampla defesa. Doutor Elbert, e o senhor, o que o senhor acha do papel dos juízes promotores no Tribunal do Júri? É de acordo? Tem abusos? São partes do processo, né? O Ministério Público, defesa, magistrado. O fato do promotor sentar ao lado do magistrado algo... Isso era a última pergunta, né? O senhor já pode responder para a gente adiantar aqui. Se os jurados são influenciados pelo promotor
ficar ao lado do juiz num patamar geográfico mais alto que o advogado de defesa. Isso é algo que nós temos que repensar. Em alguns casos sim, em alguns outros casos não. Por que em alguns casos sim? Porque tem hora que o juiz ele fica de forma muito ali próxima do Ministério Público. Não que às vezes eles estão conversando de viagens, de onde é que vai almoçar, de férias, mas para o jurado, ele te observa da hora que tu tá entrando fora até a hora que você senta. Você está sendo observado o tempo todo. Afinal, nós somos observados o tempo todo. Então, mas é que o senhor disse as duas, às vezes sim, às vezes não. Aí, às vezes não, porque é o seguinte, às vezes você pega um juiz que é totalmente imparcial, não tem tanta proximidade com o Ministério Público, o Ministério Público faz o trabalho dele, o juiz faz o trabalho dele, a defesa está ali. Então, os jurados não percebem que há essa ligação. E aí, você como defesa, consegue exercer o seu trabalho sem nenhuma interferência. Porque embora esteja do lado, não há esse cochicho, vamos dizer assim. Certo, mas o senhor ficaria mais confortável se o promotor ficasse equidistante como advogado? Equidistante, exatamente. Paridade de armas. Certo. Doutor Zé Carlos, sobre essa pergunta também. Tem que haver, doutor. Tem que haver. Já tem a lei agora, só que não está sendo exercida. A lei que obriga o Ministério Público, o juiz, o Ministério Público e a defesa ficarem no mesmo nível, mas não está sendo seguida. E o que ocorre, doutor Bueno e doutor, que a justiça, que o Ministério Público, ele se arvora dessa autoridade toda e ele vem... eu tenho como norma, doutor Elbert, nos júris que eu faço, eu não aparteio o Ministério Público. Eu deixo ele bastante à vontade. E tenho tido bastante sucesso em função disso, porque na hora que o Ministério Público vai me apartear, eu não dou a parte. E aí ele esperneia, eu falo, não lhe dou, eu não lhe interrompi naquele momento. Mas existe sim, doutor Bueno, se não houver um equilíbrio emocional, não houver não houver um respeito ao julgamento por parte do magistrado e do promotor, a coisa descamba para o outro lado. Tem que ser imparcial. E hoje nós não temos uma imparcialidade total. Hoje a imparcialidade ela é duvidosa. Eu digo para o senhor, pela experiência de 35 anos, a imparcialidade ela é duvidosa. Então você tem que estar atento ao momento, porque, não sei se o doutor Everett está de acordo, cada júri é um júri, né, doutor? Sim, sim. Então você tem que ter o cuidado para você poder analisar e cuidar desse andamento, doutor. Eu tenho apenas uma ressalva, divergindo um pouquinho do que o senhor falou, por favor, doutor. Aqui no Distrito Federal, os júris que eu já fiz, foi muito tranquilo. Eu não percebi essa parcialidade. Mas eu sei que existe, doutor. Claro. Em Minas, minha terra, isso é solta a luz aos olhos. E aqui, graças a Deus, pelo menos eu não tenho conhecimento. Não tive esse desconforto ainda. Mas é algo que a gente sabe que no Brasil afora isso acontece. Lamentavelmente, mas acontece, né? E tem outros erros no Tribunal do Júri que eu poderia colocar aqui, né? Por exemplo, o corpo de jurado que não é renovado, daqui a pouco o jurado já vira até compadre do promotor, vão em batizado junto, né? Essas coisas que a gente sempre tem que estar vigilante, né? Nós tivemos um caso aí, que você sabe qual é, de um Ministério Público que ele tomava café com os jurados. Sabia o nome da filha do jurado, da neta. Tomava café, eles tinham um encontro com os jurados. E eu levei isso para o juiz, ele falou, isso é um absurdo, José Carlos. Vou tomar as providências. Se ele tomar café com os jurados, ele tem que chamar a defesa
para tomar café com os jurados. Concorda, doutor? Concordo. Aí sim, aí está equiparado. Mas ele tomava café com os jurados, saía abraçado com os jurados e tal. E aí ele já tinha esta afinidade. Então ele já entrava com uma... Porque já não há paridade de arma, vamos supor, numa sessão de júris, porque, vamos supor, marca 15 júris seguidos. Vai ser o mesmo promotor nos 15 dias, convivendo com o mesmo jurado. Exatamente. E os advogados são diferentes. Exatamente. Então, você nunca tem uma paridade. E isso fica desproporcional quando o promotor é jeitoso, chama o pessoal para tomar o café, pergunta da filha, da neta. Leva igual um colega nosso, advogado, que costuma dar balinha. Né, doutor? Então, essas coisas, né? Mas E, influencia. Tem uma influência. E eu confesso que eu gostaria que a OAB Federal ela cobrasse esse afastamento do promotor de estar ao lado do juiz e ficasse aqui distante. Não, né? Já tem a lei, já foi aprovada. A lei já tem, mas não tá tem que cobrar. Não exige. Quem tem que fazer isso, doutor, é o Conselho Federal e as seccionais, que são aí para fazer. Não sei quais as razões, eu não estou lá e nem sou membro de nada, quais as razões que não fizeram. Mas está aí a lei aprovada e tem que colocar em prática, né, doutor Bueno? É isso. Muito obrigado à presença do doutor Zé Carlos Carvalho, doutor Welbert Gomes Freitas. Quem agradece sou eu. Muito obrigado, honrado pelo convite. E quero dizer aos telespectadores que o podcast Grandes Encontros com Laírson Bueno vai continuar, sempre trazendo novas entrevistas, e os próximos teremos, além de assuntos jurídicos, teremos também assuntos de saúde e bem-estar, teremos também assuntos de temas espirituais, de cultura, de assistência social e de política. Um forte abraço a todos, muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite. Uma boa noite a todos, eu agradeço o convite, doutor Bueno, e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos os seus telespectadores e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor Zé Carlos, doutor Welbert, com a palavra. Obrigado, doutor, pela oportunidade. Obrigado também, doutor José Carlos, estar aqui ladeando ao lado de Vossa Excelência. E cumprimento a todos os telespectadores por nos assistir, né? Ficar esse tempo todo. E é uma honra estar falando para todos vocês. Obrigado. Abraço.